Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer compartilhar desta palavra poderosa do reino de Deus nesta noite de terça-feira. E eu entendo claramente, certamente que esta palavra falará conosco de alguma forma. Talvez você esteja com muitos afazeres, esteja cansado. Tenha um tempo, amados, esse pequeno tempo para que você possa ouvir a palavra de Deus. O meu nome é Paulo Berlim Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo, sou servo de Jesus, um homem que está na sua peregrinação e teve um chamado para falar do Senhor Jesus, teve um chamado para falar da glória de Deus, do Evangelho de Deus. Eu não sou diferente de você, amados. Nós somos iguais, nós temos desejos talvez parecidos, algumas coisas, nós temos pensamentos parecidos, nós temos intenções parecidas, mas algumas coisas nós podemos ser diferentes, aquele que vai intensamente naquilo que ele busca, o que é melhor para ele, o que é mais intenso. Alguns buscam, como a palavra de Deus diz, em cavalos, em riquezas, alguns buscam outras coisas, viagens e tantas outras coisas, e alguns buscam a palavra de Deus, buscam a conhecer mais desta palavra poderosa que dá a mim e a você a oportunidade de não só de uma vida agradável, de uma vida de paz, mas dá a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus há salvação, a perfeita salvação e única forma de salvação está nele. Amém? Eu quero compartilhar Jeremias, do profeta Jeremias, o livro do profeta Jeremias, que está no capítulo 29, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 29, que nos instrui, que nos fala algo poderoso, e toda a palavra, todo o texto e contexto da palavra de Deus sempre nos traz um renovo, sempre traz algo novo para que nós entendamos que eu preciso melhorar mais ainda. Eu já estava caminhando para isso, mas algumas coisas eu preciso aparar as arestas e caminhar de forma correta. E por que uma palavra ou o que está escrito aqui me dá esta oportunidade? Porque esta palavra, amado, a Bíblia, é um livro, é um manual de vida e palavra de vida. Ou seja, ela te instrui sempre o melhor. Ela não te instrui em caminhos tortuosos ou vários caminhos. Ela te diz um caminho de retidão, um caminho perfeito, agradável, que te dá a liberdade de ser alegre, de ser feliz, de brincar, de jogar bola, de caminhar, de se alegrar com os amigos, de comer um churrasco, mas ela te dá as direções, as diretrizes para que isso seja bom. Ou seja, se você está numa roda de uns amigos com churrasco, quantas vezes você já esteve ou está neste momento, e talvez eu também já estive em vários momentos, mas ela te dá a oportunidade de discernir aquele momento em que as pessoas já talvez estejam, pela sua alegria, regada ao vinho, à cerveja ou à bebida, já estão fazendo coisas que, aqui o tempo agora parou, né? Agora eu vou embora, está tudo certo, conversei com meus amigos, comi com eles, nós demos risadas juntos, mas agora é hora de ir embora. Mas por que agora que está tudo bem, agora que está certo? Não, agora está caminhando para um lado diferente, a qual o álcool, a bebida já dominou a sua mente e vai acontecer coisas desagradáveis. Então eu não quero participar disso. Ah, mas você só quer participar de coisas agradáveis, pastor? Não, não é isso. Eu quero estar em situações desagradáveis para ser luz daquele lugar, para ser luz naquele lugar para que as trevas não prevaleçam, mas se as trevas dominarem e quiserem prevalecer, amados, e não quiserem que a luz permaneça, nós temos que sair. Por que você está se denominando luz? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser luz e sal da terra, e às vezes a luz, onde ela entra, amados, ela faz algo tremendo, porque onde há trevas, a luz entra, ou seja, não uma pessoa, a luz de Deus, do Evangelho que está em nós, não que nós sejamos diferentes. Por isso, a palavra de Deus é perfeita e dá a mim e a você a oportunidade de recebê-la, absorvê-la e desenvolvê-la, caminhar, fazer as coisas conforme ela nos determina. Então, nesse texto, eu vou ler do versículo 11 ao 14, que diz assim, capítulo 29, diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar, e a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluia. Vamos ler até aqui, no versículo 14, até a parte A. Então, quando ele está dizendo isso, amado, Deus, o próprio Senhor falando, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, no versículo 11. Sabe, algumas pessoas falam, mas como você sabia que eu estava passando por isso? Como você sabe que eu estava passando por esta luta ou por esta condição? Não, eu não sei nada. Quem sabe é o Senhor. Eu é que sei, ele está falando, o Senhor está dizendo, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E ele tem a vosso respeito, além de discernir, de conhecer os teus pensamentos, ele tem pensamentos para a tua vida de paz e não de mal. E quando ele fala de paz e não de mal, ele está falando, eu quero que vocês tenham uma vida alegre, uma vida de paz, uma vida de sossego. Não que você não passe por situações difíceis, não é isso que ele está falando. Você até pode passar, mas quando você passa, sabendo em quem você crê, sabendo quem é o teu socorro, você passa com mais força, com mais vigor, porque você não desfalece, não chega ao ponto de sucumbir, de quase morrer, porque você conhece o autor da vida e aquele que vai te resgatar, que vai te ajudar, que vai te fortalecer. E Deus está falando de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele não está falando o fim que eu desejo, o fim que desejais. Agora, se você deseja o mal e a morte, a palavra está dizendo, você quer isso, você está desejando isso. Eu estou te instruindo para o bem, para a paz, e não para o mal. Agora, se você deseja permanecer no mal, permanecer na infidelidade, na rejeição, na arrogância, na prepotência, na soberba da tua vida, você escolheu, filho. Então Deus estabelece algo novo, precioso, e nos dá a oportunidade de dizer que nós podemos ser nova criatura, cheios da presença de Deus, ou não. Podemos estar alegres, felizes e ter paz, ou viver infelizes e uma vida sem paz. Agora, a oportunidade disso, de decidir sobre isso, é minha e tua. Cabe a você decidir. Deus te dá a liberdade porque Ele não é um pai, eu já falei em outra oportunidade, um pai opressor, um pai condenador que te obriga a segui-lo, que te obriga a acreditar na palavra. A decisão de crer, a decisão de aceitar Jesus é tua, é minha e tua. Alguns, amados, que vivem pela sua própria vida, ou seja, eu digo, pelo seu próprio Deus, talvez o seu dinheiro seja o seu próprio Deus, talvez a sua riqueza seja o seu próprio Deus, a sua ostentação, e dizem que não precisam de Deus, caminho em caminho tortuosos, caminho em caminho não de paz, porque muitos desses ricos, poderosos, abastados, não têm paz. E por quê? Porque Deus está castigando? Claro que não, porque eles decidiram não ter a paz. Deus dá a opção da paz e não do mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o teu desejo? Qual é o meu desejo? Caminhar para um futuro de querer, de ostentar, de riquezas, eu vou trabalhar até os meus últimos dias, até a escassez da minha força, até a minha velhice, para deixar uma herança tremenda para os meus filhos e para os meus netos, mas eu posso dizer que trabalhei e conquistei e ganhei. Ah, amados, se não for o Senhor na tua vida, amados, toda esta conquista é em vão, toda esta correria é em vão. Um autor, um escritor, um sábio escritor, Salomão, filho de Davi, que foi rei em Israel, escreveu que tudo que os olhos dele desejaram, tudo o que ele quis, tudo o que ele desejou, todas os seus terrenos, os seus imóveis, as suas plantações imensas, as suas árvores frutíferas, o seu reinado, as suas esposas, as suas concubinas, tudo que os olhos dele, o coração dele desejou, ele teve. Ele fala isso. Mas ele também declara que tudo não passava
de um vento, de vento. Tudo não passava de desgaste físico, emocional, e nada tem a ver com a paz. Ele escolheu aquilo. Deus deu a liberdade a ele, fez alianças com mulheres estrangeiras, trouxeram os seus outros deuses, e ele serviu a esses outros deuses em determinado momento da sua vida. Por isso, o coração de Salomão ficou tão abalado, tão sem fertilidade, um homem tão sábio, tão rico, tão poderoso na terra, e que Deus estabeleceu isso. Viveu um momento de extrema escassez espiritual, de extrema impaciência, de extrema dor ao ver tudo aquilo que ele conquistou. Mas no momento destas conquistas, ele se afastou de Deus por muitas coisas, por muitas situações. E da mesma forma, Deus estabelece no versículo 12 e fala: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Este Deus que nos revela isso é um Deus que tem ouvido e ouve. Porque algumas imagens que você clama, chama, busca, pede, elas estão aí no altar, na parede, penduradas, ou aí na tua frente, aí no teu quarto, no teu secreto, ou estão em evidência aí no teu comércio, na tua loja, na tua, eu não sei, na tua indústria, estão lá. As imagens que você pode falar, pode clamar, elas têm ouvido, mas não podem ouvir. Elas têm olhos, porque foram feitas pelo homem, como eu e você, um artesão, um homem que faz, um homem que trabalha com madeira, um carpinteiro, faz olhos, boca, ouvidos, mas eles não podem ouvir. A palavra de Deus diz que, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ele está dizendo que ele tem ouvidos e ouve, o nosso Deus ouve. O nosso Deus tem olhos e pode ver agora o que você está fazendo. Ele está com olhos atentos para aqueles que o buscam. E porque ele está falando, então me invocareis, clamareis, passareis a orar, me buscar, e eu ouvirei. É uma palavra de esperança, uma palavra que te dá paz. Esse Deus vai me ouvir mesmo, eu creio nele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe o que ele está falando? Não são palavras em vão, lançadas ao vento e falando, Deus me ajude. Ele está falando, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Ele está dizendo com toda intensidade, com todo amor. Quando me buscares dessa forma, amados, vocês vão me encontrar. Quando me buscarem desta forma, me achareis, porque estarei próximos a ti. Quando nós falamos, simplesmente proferimos sem amar, sem buscar de todo o coração, amados, nós não conseguimos ver que Deus está ao nosso lado. Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é suficiente e capaz de nos direcionar. É que as coisas intensas que estão acontecendo em nosso meio, ao nosso redor, ou na nossa vida nesse determinado momento, nos afasta de olhar e entender que Ele está conosco. E a palavra continua na primeira parte A do versículo 14. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ele está dizendo que Ele vai mudar aquilo que você estava vivendo. E para fazer coisas agradáveis a você, te abençoar, fazer com que você seja abençoado, tenha paz, seja alegre, seja contente, seja feliz, tenha uma vida de abundância de paz, de abundância de alegria. É isso que Ele está dizendo. Então Ele dá a mim e a você esta oportunidade, amados. Mas você precisa decidir por Ele. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não esconde os pecados do povo de Israel, ela não esconde os pecados dos discípulos, dos homens que caminharam com Jesus. Ela é um livro aberto, vida, manual de vida eterna, perfeita, pura, uma justiça plena e inabalável esta palavra, porque ela declara os erros deles. Ela declara o que eles fizeram de errado, ela declara suas consequências e declara que o Deus soberano não compactuou com o pecado.
Ou seja, houve consequências mesmo para aqueles que amavam e que ele amava e que ele ama. As consequências vêm porque nós a buscamos fazer coisas erradas. Então, amado, entenda isso, que esse Deus soberano sabe os nossos pensamentos e sabe o pensamento que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de morte ou não de mal, para vos dar o fim que nós desejamos. E também nos dá a oportunidade de entender que então, se vocês me invocarem e passarem a orar a mim, eu vos ouvirei, ele está dizendo. Ele, o próprio Deus, te ouvirá para te dar paz e mudar a tua sorte, a maneira que você está vivendo, a maneira da tua casa está vivendo, da tua família, porque ele quer paz na sua casa, ele quer paz dos cônjuges, né? do marido e mulher, ele quer paz dos filhos, ele quer alegria dos filhos com os pais e dos filhos dos pais com os filhos. Ele quer que esta seja uma harmonia plena para que nós possamos se alegrar e dizer: obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado pelo que o Senhor já fez na minha vida. Que você receba esta palavra, amado, e entenda que Ele é soberano em toda a vocação, em toda a intenção, em tudo que Ele está vendo, em tudo que Ele está ouvindo. Você precisa entender que Ele pode mudar a tua história de vida. Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco e que essa palavra sirva de uma nova esperança para a tua vida, para a tua história de vida, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.